O universo chora, o sol se apagou, ali estava o amor do sal. Seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou.
Deus que faz todas as coisas por nós. Deus que responde às orações. Senhor, o seu esforço não tem sido vão. Deus que responde às orações dos que nós súplicas. Aproxime-se dele com fé e creia. Creia no seu coração aquilo que sua boca diz. Se disseres este monte para se remover e não duvidares do seu coração. Não duvide no seu coração. Eu tenho fé no Cristo, no Filho de Deus. Eu tenho fé no Cristo, no Filho de Deus. Não pelo que vejo, não pelo que sinto, não pelo que ouço, mas pela fé. Não pelo que vejo, não pelo que sinto, não pelo que ouço, mas pela fé. Eu tenho fé no Cristo, no Filho de Deus. Eu tenho fé no Cristo, Senhor, no Filho. Tenha fé de Deus, não pelo que vejo, não pelo que sinto, não pelo que ouço, mas pela fé. Não pelo que vejo, não pelo que sinto, não pelo que ouço, mas pela fé. Tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu vou crer. Vai estar essa verdade. Tudo é possível ao que crê. De viver em ti, Senhor. O Deus que responde às orações. Nossos olhos terão a resposta às nossas orações. Eu vou crer. Eu vou crer. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Eu vou crer. Eu vou ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Fará o impossível, fará o impossível, fará o impossível acontecer. Fará o impossível, fará o impossível, fará o impossível acontecer.
profetiza. Fará o impossível. Fará o impossível. Fará pelas nossas orações, pelas terras, pelas nações, pela Índia. Fará o impossível. Fará pela Somália, pela Coreia do Norte, pelo Brasil. acontecer. Fala assim, ó. Que eu jamais me esqueça que tudo vem de ti, e que em todas as promessas tu tem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu jamais me esqueça que tudo vem de ti, e que em todas as promessas tu tens o sim. Basta crer, somente crer e confiar e agradecer. Basta crer, somente crer e confiar e agradecer. Em nome de Jesus, dispõe a sua vida a crer. Nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez e maiores. Que haja um tempo de colheita de vidas e de almas nesses últimos dias em todo o planeta, Pai. A última vez. Que eu jamais me esqueça que tudo vem de ti, e que em todas as promessas tu tens o sim. E eu jamais me esqueça que tudo vem de ti, e que em todas as promessas, oh, basta crer, somente crer e confiar e agradecer. Basta crer, somente crer e confiar e agradecer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Eu vou sempre, no nome de Jesus. Eu vou sempre, 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 sem duvidar, sem murmurar, sem olhar para trás. Eu vou crer. Aleluia. Vamos sentar em nome de Jesus. Como esse evento, irmãos, é um evento para os filhos desse ministério, né? Eu vou falar sobre paternidade, né? Trazer um ensino sobre isso. A minha palavra essa noite, ela vai ter duas fases. Primeiro, nós vamos dar uma visão geral sobre paternidade, e depois nós vamos dar uma olhada em relação ao nosso pai lá de cima, como ele exerce a sua paternidade, né? Qual é o papel do pai? Essa frase aqui, todos aqueles que eu conheço que ensinam sobre paternidade, usam essa frase. É aquele que torna possível a vocação do filho. Pai é isso, né? Então está ligado à vocação, aquilo que o filho, o chamado do filho, né? Outro dia eu estava aqui, o João Neto foi ordenado profeta, né? Ele é profeta, né? Então
é um dos 5 principais ministérios, né? Um dos 5 ministérios, né? E então a vocação do filho, ela é despertada pelo pai. Ponto. Agora, qual nesse caso é o papel do filho? O papel do filho, o ministério do filho é ajudar o pai na sua missão. O que Deus confiou ao pai, o filho vai cooperar, vai ajudar de tal maneira que o pai cumpra o seu propósito também diante de Deus, né? O exemplo que eu anotei aqui foi o exemplo de Josué e Moisés, né? Josué caminhou com Moisés 40 anos, né? E ele conseguiu ajudar o seu pai espiritual a exercer todo o chamado que ele tinha, a tal ponto que ele assumiu o manto do pai, não é? Então, busque o manto do pai. Bom, seguinte, um pai excelente é aquele que é capaz de criar filhos para Deus. Ele vai criar filhos para servir o Senhor, acima de tudo, amar o Senhor. Esse é um pai de excelência, né? O papel do pai é esse, né? O pai deve desejar que o seu filho chegue em um lugar em Deus ou ministerial que ele nunca alcançou. É que o seu filho chegue bem além do que ele alcançou, né? E então esse é o papel do pai, né? Recentemente nós tivemos aqui um casamento, né? E um casamento só se consuma quando tem o primeiro filho, porque ele se torna pai e ela se torna mãe. Aí o casamento se consumou. Antes disso, não. Então hoje os jovens casam, fazem um plano: eu vou ter filho daqui 5 anos. Está errado. Isso não é da vontade de Deus. Né? Isso, né? Então o pai sabe escolher o que é melhor para o filho. Muitas vezes o rapaz, adolescente, ele está em busca de uma profissão, o que ele vai fazer, o que o Senhor tem para ele na vida, né? Então cabe ao pai ajudar o seu filho a escolher o que é melhor para ele, aonde ele quer que o filho chegue, né? E quantos filhos fazem cursos inúteis, irmãos, talvez de 3, 4, 5 anos, inúteis, e cabe ao pai ajudar os filhos, no caso aqui, os pastores, ajudarem os jovens, junto com os pais, a escolherem a sua atividade, e qual o ministério que eles vão ocupar na igreja. São 5, né? Cada um deve ocupar um ministério na igreja, não é? Então, irmãos, vamos lá, Mateus 13:55, vamos ver aqui. Não é esse o filho do carpinteiro? O povo perguntava. Eu vou ler só até aqui.
Mas vejam, por que, né, o Filho de Deus dizia isso? O nosso Senhor dizia, se perguntasse quem é seu pai, é o José, aquele carpinteiro lá, ó, ele é meu pai. Então o pai, o filho, não nega a identidade do pai. Isso é fundamental no relacionamento, irmãos. Então, quem é você? Eu sou Jesus, o filho do carpinteiro. Eles conheciam Jesus como filho do carpinteiro. Coisa linda, irmãos. Então, cabe ao filho honrar o pai naquilo que é o pai. Não importa quem é seu pai, quem seja seu pai, você deve honrá-lo, né? Pode ser, o seu pai pode ser um bêbado, pode ser um avarento, pode ser quem for, cabe a você honrar seu pai. O nosso Senhor honrava seu pai, né? Aqui em João 1, eu até selecionei 2 versículos sobre isso, dada a importância desse assunto, né? Dessa honra ao pai, né? E João capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de quem? De José. Filho de José. Então, ele não negava isso, né? E então, José foi um pai excelente, viu? José foi um pai excelente. Então, honre o seu pai. Mesmo que ele não seja excelente, você deve honrar seu pai, não é? E não fale do seu pai o que é ruim. Fale o que é bem sobre ele, né? Honre o seu pai, né? Agora, vamos um pouquinho adiante, Hebreus 13. Abra lá comigo. Hebreus, capítulo 13. Irmãos, eu não sei pregar como o João Neto, porque eu vi ele pregar hoje pela primeira vez, né? Eu não vi, eu não sei pregar, mas eu gosto de ensinar, né? Então, vamos lá. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O pai conduz o filho pela fé, ensina o filho a caminhar pela fé, né? Imitai a fé que tiveram. O pai deve ter uma fé que o filho olha para ele e vai imitar, né? Eu quero ter a fé que o meu pai tem, não é? Então, está aí. Uma vez eu ouvi do Ebinho, do pastor Ebinho, uma frase que eu guardei, escrevi no meu caderno. Ele falou assim: quem não tem pai não tem identidade. Que palavra forte. A nossa nação é uma nação sem pai, né? E a nossa nação está em busca da sua identidade até hoje. E vem para cá, roda para lá e tal, em busca de uma identidade, né? Então é preciso que você tenha pai. Cada um aqui precisa de um pai espiritual, de um pai biológico, claro, e depois de um pai espiritual.
cada um precisa ter um pai espiritual. Então, o propósito de Deus é que você possa apontar: fulano é meu pai, aquele ali é meu pai espiritual, né? É o pastor fulano, aquele ali é meu pai. Aponte quem é seu pai, precisa ter pai, porque quem não tem pai não tem identidade. Nós temos lá no Café da Linha, lá em Juazeiro do Norte, naquela região, um casal maravilhoso. E outro dia eles estão fazendo uma obra lá que tem que ser contada. A história daquele casal precisa ser contada. Eu telefonei lá, ou passei um zap, não me lembro, e disse: veja aí para mim na ficha dos meninos que estão aí. Na altura eram 78. Aí o irmão me respondeu dizendo o seguinte: só 4 tem pai registrado na certidão de nascimento. Só 4 de 78. Irmãos, que tristeza, não é? Que coisa horrível. Precisa ter pai, né? Quem não tem identidade, não tem pai, fica sem identidade, irmãos. A pessoa fica perdendo, né? Então você imagina, enfim, eu não vou pregar não. Deixa eu continuar aqui devagar. O pai, abra para João capítulo 20, veja no 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Olha aqui, o pai, ele tem a coragem de revelar suas feridas aos seus filhos. Veja o que acontece. Nesse dia que Tomé não estava, né? Veja o 24 agora. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer. Vejam a atitude errada de um filho, que expõe as feridas do pai. Filho não faz isso. E ele falou: se eu não tocar, e tem que ser o lado também. Você veio uma semana depois, o senhor veio e falou: pode tocar. Ele permitiu, o pai permite. Mas a atitude de Tomé foi uma atitude incrédula, e uma atitude que eu não posso tomar como filho. O filho não deve tomar, ele expor as feridas do pai. Não, eu quero ver, eu quero tocar. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou crer, né? Então, Tomé fez isso, né? Então, o filho, ele pode sim, mas se o pai tomar a iniciativa, o pai deve tomar a iniciativa de mostrar as feridas, suas feridas, né? Eu fico pensando quando Abraão foi circuncidado. Ele foi circuncidado com 99 anos de idade. Então, quem circuncidou ele? Eu tenho pensado nisso. Será que foi Ismael? Ismael tinha 13 anos.
nessa época? Será que teria sido Ismael? Quem circuncidou Abraão? Quem viu a nudez de Abraão? Não é? O pai não deve, e a mãe não devem mostrar a nudez para o filho. Isso é pecado. Nós estamos tratando de uma situação onde o rapaz se desviou na área sexual, é viciado em sexo, seja masturbação, seja sexo. Sabe o que ele contou para nós? Que ele via os pais ter relações no quarto dele. Os pais iam lá, tinham relação lá, no quarto dele. Agora, Levítico proíbe o pai e a mãe mostrar a nudez do filho, porque isso vai gerar no filho, olha o que gerou nesse rapaz. Quer dizer, foi também o máximo, né? Mas não deve. A Bíblia proíbe, então realmente não deve, né? Ok. Romanos 8,19, a ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, se nós entendêssemos isso aqui de verdade, como filhos de Deus, de um Pai lá de cima, nós estaríamos anunciando 24 horas por dia, e orando, e anunciando a vinda do Senhor, viu? A própria criação geme, diz aqui o texto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O Pai identifica de onde você veio, viu? É o Pai que identifica. O Senhor falou assim: vinde a mim, não foi? O Senhor falou: vinde a mim. Veja aí, a identidade, a minha identidade está na minha aceitação de seguir o Senhor. Agora, quando eu aceito, ele fala assim: agora ide, porque agora eu tenho um pai. Se você não tiver um pai, você não vai fazer obra de missões, um pai espiritual. Você não vai atender o ide do Senhor, né? Agora, quando você descobre quem Deus é, quando você tem uma revelação como filho, quem Ele é, quem o Senhor é, Ele declara quem você é. Você quer saber quem você é? Muito bem, descubra quem Deus é para você. Certa vez o Senhor perguntou assim para os discípulos: o que diziam os homens aí fora que eu sou? Não, uns falam que o Senhor é Jeremias, outro é tal, um dos profetas e tal. Mas e vocês? E vocês? Aí Pedro falou assim: tu és o Cristo. Ele não teve medo de identificar quem era o Messias. Não tenha medo de identificar, né? Tu és o Cristo. Quando ele mencionou essa revelação, o Senhor falou assim: tu és Pedro. Tu és Pedro. Então, quando ele identificou quem o Senhor era, o Senhor identificou quem ele era. Tu és Pedro, né? Até hoje você era Simão, agora você é Pedro. De agora em diante você é Pedro. Simão significa poeira, Pedro significa pedra. Então, irmãos, busque quem é Deus para você. O Senhor Jesus é seu Senhor?
Esse é um ponto, né? Tu és o Cristo. Em seguida ele falou, tu és Pedro. Então, você vai receber o seu chamado. Você vai cumprir o seu chamado quando você identificar quem Ele é, né? Quem Ele é para você. Começando a pensar no Senhor lá de cima, eu vou agora até mudar de caderno. Deus é Pai e deseja ter uma família. Não vou ler o texto, mas eu deixo com vocês Tito 5, 5 e 6. Você vai perceber o quanto Deus deseja ter uma família. Tá? Irmãos, eu quero que meus filhos tenham filhos. O pai deseja isso, que os filhos gerem filhos, sejam filhos naturais, sejam filhos espirituais. Mas o pai deseja isso muito, né? Que meus filhos tenham filhos. O pai é aquele que deixa a herança para os filhos de seus filhos. Provérbios 13, 22. O pai deixa herança. O pai é aquele que deixa herança para os netos, não só para os filhos, mas para os netos, né? Os filhos dos filhos, né? Então, a herança, irmãos, sabe, a minha herança, a sua herança, eu recebi herança do meu pai, você deve receber herança do seu pai. Você deve ter um pai que vai conceder, o pai que é pai, deixa herança, viu? Deixa herança. Muitas, por exemplo, Moisés não tem referência de pai, não teve. Ele só teve referência de mãe. Então, tudo que ele falou carrega isso aí, né? E Ismael foi expulso pelo pai de casa. Gerou o quê? Nações e nações contrárias à verdade, contrárias a Deus. Olha o quanto o pai de Ismael errou, expulsar ele de casa, né? Seguiu o quê? Um conselho da esposa. O conselho da esposa é bom, mas nem tanto. Quem decide é você, viu? Tem bons conselhos e tem alguns que você não deve seguir, não é? Então, se o pai tivesse consertado o seu lar, né? Isaac nasceria do mesmo jeito, já tinha nascido na época, né? Que Ismael foi expulso, e situações tão tristes não teriam acontecido. Olha a importância de um pai, o erro de um pai, viu? Para terminar esse ponto, só a adoção gera filhos espirituais. Somente a adoção gera filhos. Começou com quem? Com o nosso Senhor. Ele não teve um pai biológico, mas ele foi adotado por José. O nosso Senhor foi filho adotado e honrou o pai. Honrou tanto que assumiu a profissão do pai, né? Tornou-se carpinteiro, como seu pai era carpinteiro, não é? Então, só a adoção gera filhos. Então você precisa ser adotado por alguém aqui ou na sua igreja. Aqui tem vários pastores de fora.
na sua igreja, os membros precisam ter pais adotivos. Todos precisam ter pais adotivos, né? Cada um na igreja, os casais e tudo mais, né? Pais e mães, né? Quando isso não acontece, sabe o que o pai faz? Dá serviço para os filhos. Só serviço. Dá serviço para o filho. Então, quando o pai só sabe dar serviço para os filhos, ele está adotando uma atitude que tira do filho a oportunidade de ser um filho adotivo, um filho de verdade, que é o filho por adoção. Agora vamos buscar realmente definir melhor o que o pai lá de cima, qual é o comportamento dele, o que ele pensa sobre isso. Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto na terra, no céu, tanto no céu como na terra. Então eu descubro que no céu tem uma família, não é? Aqui, ó. Então a paternidade começa no céu e chega até nós, né? A palavra família, ela no original significa paternidade. Pode ser traduzida por paternidade. No grego, estou falando do grego, né? Significa pátria ou pai. Então, uma pátria precisa de pai ou de pais, né? Uma pátria precisa de pais, né? Então, irmãos, o fator original da família é o pai. Tem que ter pai. Senão não é uma família, não formou uma família. Ele casou, mas ainda não formou uma família. A família só se consuma quando o pai se torna pai, tem filho, tem o primeiro filho, né? Então, irmãos, a paternidade, ela é originada no ofício do pai, na eternidade. É gerada lá. Então, essa questão é tão séria para Deus, irmãos, que a paternidade começou lá, né? Então, a função de um pai, interessante isso aqui, ela se origina na sua santidade. É assim que surge que o pai como é que eu vou falar isso aqui? O pai aqui precisa projetar o pai lá de cima. E a característica maior, principal do pai é a santidade. Santo, santo, santo. Então, irmãos, essa característica precisa ser a característica do pai aqui embaixo, a santidade, né? O relacionamento do pai e filho existe, portanto, desde a eternidade. O pai aqui projeta o pai celestial, eu já falei isso, né? Em João, volta para João 14. João 14, dois. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então no céu tem casa, tem gente que mora lá. Lá no céu. Tem gente que mora lá, está aqui, ó. Tem muitas moradas.
Se assim não for, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, o céu, eu vou seguir o caderno, porque senão eu não chego ao fim. Mas aqui também vai ser mais rápido. Portanto, o Pai aqui projeta o Pai celestial. Naquilo que Ele é, no caráter, o Pai aqui deve projetar o Pai celestial, né? Essa palavra casa aqui é a palavra para família ou descendência. Eu me lembro, irmãos, um dia, lá no Nepal, eu guardo lembranças muito boas do trabalho do Silvio, lá no Nepal, e eu estava lá um dia, e uma das crianças, ela veio, lá eu me chamo de avô, ela falou: vovô, lá em cima, olha o que ela falou para mim, né? Lá em cima, a gente vai poder estar com o senhor lá em cima, que é meu avô, eu vou te conhecer lá em cima. Como vai ser lá em cima? Ela perguntou para mim, não é? Foi uma pergunta muito interessante, não é? Porque o céu é uma família, lá tem uma família. Está aqui, né? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, o céu é uma família, né? Então, tem uma família lá. Olha a importância disso, irmãos. Se você de fato não tem pai, você está mal. Você está bem mal. Porque sem pai não tem identidade. Sem pai você não tem destino. E sem destino você arrisca e parar no inferno, né? Não quero que ninguém vá para lá, o contrário, né? Então, irmãos, então há uma família no céu. Guarde esse conceito que está aqui, ó. E está em Efésios 3, aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando, né? Portanto, irmãos, a família tem origem na eternidade. A sua família tem origem na eternidade. Lá foi programada a sua família. Você gerou uma família, a origem foi lá em cima. Veio de lá. Isso, irmãos, essa descendência que a menina me perguntou lá no Nepal, irmãos, porque essa palavra, casa aqui, é a mesma palavra para descendência. Nós não sabemos como vai ser lá, mas algumas coisas estão reveladas. Então, irmãos, o certo é que a família tem origem no céu, né? Então, no céu Deus é Pai. No céu, então, o céu é um lar. Você vai para o seu lar. Eu notei assim: o filho, o pai entesoura para o filho e o filho honra o pai, né? Amém. Agora, não vamos ler agora não, mas em 1 Coríntios 11, 3, fala assim, ó: lá você tem uma cadeia de autoridade. O Pai, Jesus, o homem, o esposo, os filhos, tem uma cadeia de autoridade ali. Então, na nossa vida, sempre haverá uma cadeia de autoridade na nossa vida, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui de um centurião, né? Então, irmãos, Deus Pai, Ele é a fonte
Ele é a fonte de toda a autoridade. Então, o seu pai espiritual tem que estar debaixo da autoridade de Deus Pai, de Jesus. Se não tiver, não deixe de honrá-lo, mas vai ter problemas, porque ele não está debaixo da autoridade do Deus eterno, né? Lucas 7. Tendo Jesus concluído, verso 1, todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu filho. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, eles foram rapidamente, lhe suplicaram, dizendo: olha só, ele é digno de que lhe faças isto. Por quê? Porque houve uma operação sobrenatural na casa desse centurião. Por quê? Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, era uma pessoa muito querida na cidade. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Olha o espírito desse homem, Porque eu mesmo não me julguei digno de ir contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha como esse homem entendia sobre a autoridade. Olha o que ele fala aqui, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que eu acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Por que esse homem conseguiu a cura do servo dele? Porque ele estava debaixo de autoridade. Autoridade do imperador. Então, ele mandava, alguém fazia, mas ele também estava debaixo de autoridade. O que ele faz aqui, Então, o pai precisa estar de fato debaixo de autoridade. O filho, claro, se ele estiver debaixo de autoridade, o filho também vai andar debaixo de autoridade, da sua autoridade. Se ele não tiver debaixo de autoridade, olha aqui o que aconteceu. Quer dizer, a petição do centurião foi prontamente aceita, Ela foi aceita imediatamente, o servo dele foi curado, Uma coisa que eu anotei aqui, irmãos, é o seguinte, sobre isso: a esposa submissa não é inferior ao marido. Ela exerce um papel ao lado do marido e complementa o ministério do marido, É o que eu tenho visto entre o Volney e a Luciana. É um casal que vive isso, Então, ser submissa não é ser inferior. Não há essa ideia quando se fala de submissão. Não há essa ideia. Então, a submissão à autoridade não é como eu vou dizer, se a pessoa souber exercer autoridade, não é uma subserviência,
Não é isso, mas a pessoa tem prazer. Tem prazer em servir, porque o pai, né? Sem submissão, irmãos, do filho por adoção ao pai, da esposa ao marido, não tem unidade. Impossível ocorrer unidade sem submissão. Não tem jeito. Não vai haver unidade, mas vai haver divisão. Talvez não seja uma divisão visível, mas uma divisão que vai tirar toda a força da igreja. Então, eu sigo o meu pastor, mas sigo mais ou menos. Metade eu faço o que eu quero, né? E metade, de vez em quando, eu tomo uma opinião com ele, né? Não é assim, não. O nosso Senhor Jesus, certa vez ele falou assim, João 10:30, não precisa abrir não. Eu e o Pai somos um. Poxa, é forte, né? Mas logo em seguida, no capítulo 14, verso 28, ele fala, mas o Pai é maior que eu. Somos um. Então precisa haver uma unidade entre o Pai e o Filho. Só que o Pai é maior. Ele tem mais experiência, né? Ele está com a cabeça mais branca, ou não tem mais cabelo, né? Então, mas o Pai, enfim, vamos lá. Então, quando o Senhor falou, o Pai é maior que eu, ele entrou debaixo da autoridade do Pai, né? E na eternidade, irmãos, na eternidade, olha a importância de você andar debaixo da autoridade do Pai. 1 Coríntios 15. Vamos ler a partir do 23, que é um princípio tremendo para nós. Cada um, porém, o Senhor está falando, a sua própria ordem está falando da ressurreição. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, olha aqui, ó, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Tudo que Ele conquistou, Ele vai entregar ao Pai. Olha que coisa maravilhosa, o papel do Filho, né? A sabedoria dele, Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser vencido, a ser destruído, é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E aquele diz, não, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. Eu não vou comentar esse ponto agora não. Quando, porém, olha aqui, ó, veja o 28 agora, o mais importante. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Jesus, então o próprio Filho também se sujeitará, olha aí, sujeitas ao Pai, tudo entregue a Ele, sujeitará aquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Ele vai entregar toda a sua conquista na eternidade ao Pai. Então o Pai é algo eterno. Isso é tão grandioso, irmãos. É algo eterno, né?
Então, o pai honra o filho e lhe entrega tudo. Entrega tudo. Eu já estou na hora de entregar tudo para os meus filhos. Eu estou fazendo isso, né? Entregar tudo para eles, né? A posição, eu escrevi aqui assim, ó, que eu vou alcançar na eternidade, depende da minha submissão aqui ao meu Pai. Sem pai, não tem, sem paternidade, entendeu? Sem você, esse pai, você está mal, né? Deixa eu ver mais algum pontinho que eu quero colocar, estou encerrando. Irmãos, em João 17, o Senhor fala que para que o Evangelho seja pregado, essa unidade entre pai e filho precisa acontecer. Está aqui em João 17. Na oração sacerdotal do Senhor. Eu nem vou ler não, irmãos, é tudo tão lindo, mas nosso tempo está terminando. Então, irmãos, o João 17, ele fala da profunda unidade, irmãos, entre o pai e o filho. Lê tudo aí depois. Essa profunda unidade é que deve haver entre nós, gerar em nós como eles estão, o pai está totalmente unido com o filho, o meu filho espiritual deve estar também completamente unido comigo. É isso que vai fazer com que as nações sejam alcançadas. Esse é o caminho, e esse é o caminho, não tem outro caminho, né? Há momentos, irmãos, em que o pai precisa crer para o filho. Ele crê pelo filho, né? Lembra aquele moço lá endemoniado, quando o Senhor desce do monte, ele passou pela transfiguração? O pai fala assim, o pai do menino fala: ajuda-me na minha falta de fé. Então o pai precisa crer pelo filho. Aí o Senhor fala: se podes crer, se tu podes crer, pois ele creu, e o filho foi liberto. Então o pai crê pelo filho. O pai assume, o filho está com a situação, o pai crê por ele. A mãe crê por ele, né? E chega, não chega? Não chega não. Oséias 4:6, vou ler só 2 versículos aqui, 2 textos, aliás, para completarmos. Oséias 4, vamos para Oséias. Oséias é logo depois de Daniel. Eu sempre acho Oséias encontrando Daniel primeiro. Oséias 6, versículo... Olha a coisa séria que é isso aqui, irmãos. Não, é Oséias 4, não é 6 não. É Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste
da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha aí. Isso aqui, irmãos, as famílias brasileiras, irmãos, estão vivendo essa situação aqui, viu? Pai fiel, Deus se compromete em salvar seus filhos. Anote o versículo aí, anote aí, Isaías 49, 24, 25, Isaías 59, 20 e 21. Um pai fiel, uma mãe fiel, ele se compromete a salvar seus filhos. Se compromete, olha aqui, ele se compromete, tá? Isaías 49, 24, 25, Isaías 59, 20 e 21. Ou Deus vai ficar contra você, né? Se você não fizer o que Ele mandou. Olha os seus filhos aqui, ó. Eu me esquecerei de teus filhos. Quantos problemas existem nas famílias, irmãos? Porque Deus se esqueceu dos filhos. Porque os pais não estavam seguindo a palavra dele, a palavra do Senhor. E Deus se esqueceu dos seus filhos, né? Enfim, vamos ficar em pé. Queria que você nessa hora fizesse uma oração dizendo: Senhor, eu tenho uma herança, eu tenho uma descendência, eu tenho algo da parte do céu para mim. O maior desafio não é nós aprendermos a ser adultos, mas é nós entendermos o nosso chamado para sermos pai de multidões. O maior desafio não é simplesmente nós pensarmos naquilo que o Senhor pode nos dar, mas muito mais do que isso, aquilo que eu posso dar ao Senhor. Queria que você que está aqui nessa noite entende que você hoje já tem uma compreensão na palavra do seu chamado, daquilo que Deus tem proposto para você. Faça uma oração nessa hora dizendo: Senhor, me ensina, me dá unção, me dá graça. Pastores que estão aqui, Deus quer fazer de você pai de multidões. Sabe, tem muitos homens que servem ao Senhor, mas parece que algo dentro dele não há clareza, não há uma compreensão de como Deus quer usá-lo. Alexandre, o Senhor quer te dar muitos filhos, não só em Moçambique, nas nações. Creia nisso, creia nisso. William, Deus quer te dar muitos filhos. Esse é o desejo de Deus. Peça para Ele agora. Fala: Senhor, eu quero. Nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas têm medo de serem pais. Eu falo isso. Vivemos no meio de uma geração de covardes, onde as pessoas casam e talvez tenham um filho e dizem assim: ter filho dá trabalho para frouxo. Eu quero ser pai de multidões, quero ser pai de uma multidão de filhos. Naturais eu tenho 3, espirituais eu tenho muitos, e eu quero ter milhares e milhares e milhares. Esse é o desejo do meu coração, porque eu nunca tive medo de ser pai. Eu não tenho, assim como eu nunca tive medo de ser filho. Pastores, você que é pastor e líder, levanta a sua mão nessa hora e diga: Senhor, dá filho ao meu ministério, dá filho à minha vida. Eu não quero ter um chamado limitado pelos meus sentimentos.
Não quero. Clama, querido, clama por filhos. Sabe, quando ele diz, pede-me, te darei as nações, ele está dizendo, olha, pede multidões, pede muito. Porque nações fala de milhares, não fala de um ou de dois. As extremidades da terra por possessão, aí ele estabelece, são limites. Mas quando ele diz, pede-me as nações, ele está falando, pede que eu vou acrescentar muito na sua vida. Então você que é pastor de uma igreja local, começa a pedir nações, dizer, Senhor, eu quero multidão para o Senhor. Eu quero multidão. Esse era o desejo do coração de Davi. Sabe, eu tenho entendido cada dia mais por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi não tinha medo de conquistar. Davi não tinha medo de conquistar. Ele conquistava. E cada dia ele queria conquistar mais. Ele não colocava limites naquilo que ele fazia. Ah, Senhor, me dá 50, me dá 60. Não limita o que Deus quer fazer e pode fazer na sua vida e através da sua vida. Então, se você quer ser pai de nações, peça isso para Ele agora. Levanta suas mãos. Aonde você está, deixa a timidez sair de você. Não seja covarde nessa hora. Mostra para Ele o teu coração. Diga, Senhor, eu quero, pode colocar na minha vida. Sabe, que eles venham mesmo, que eles venham para a minha vida. Eu não vou me acovardar com o meu chamado. Eu não vou negar aquilo que o Senhor me confiou. Jesus, na oração de João 17, ele fala, Pai, de todos os que tu me destes, eu não abri mão de nenhum, exceto o filho da perdição. Jesus está dizendo, nem dele eu abri mão, mas ele abriu mão de mim. É isso que Deus quer ouvir de nós nessa noite. É você ter a certeza, dizer, aquele que o Senhor me der, eu não abrirei mão. Pode ser que eles abram mão da minha vida, mas eu não vou abrir mão deles. Abra sua boca nessa hora e clame por isso, dizendo, Senhor, eu quero multidões, eu quero nações, eu quero filhos, porque eu vou enviar filhos e terei netos espirituais. Querido, clame por isso agora. Abra tua boca, porque o Senhor tem prazer em satisfazer os desejos do teu coração. Quando o teu coração clama por coisas alinhadas com o céu vem e o céu responde e a terra tem que receber. É isso. Quando você pede nações, ainda que você não as alcance, o Senhor te dará filhos que tocará. O Senhor te dará filhos que apossará delas, porque você está requerendo diante dos céus. E nessa noite há um ambiente aqui preparado para que você entenda que Deus é Deus de continuidade. Deus é Deus que dá uma descendência segundo aquilo que você entende nele. Porque quando você entende a paternidade de Deus e o seu coração se entrega a isso, Deus fala, agora eu posso te dar uma descendência, porque você entendeu quem eu sou para ti. É isso. Se o seu coração entende nessa noite o Pai que você tem, Deus então vai colocar na sua vida os filhos que você merece. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe. Adeus, recebe a sua descendência naquele ambiente que você está. Recebe. Algo muito, sabe, algo muito sério acontecendo aqui agora. Eu creio que tem muita gente aqui que tem a madre fechada. Tem muitos ministérios aqui que não abriram suas madres para projetar aquilo que Deus pode produzir. Homens
que tem condição de ser pai de multidões, mas ainda não tem a convicção daquilo que está sendo gerado no céu. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Deus chama um homem já maduro, que não tinha filhos, que não tinha possibilidades para aquilo se cumprir na vida dele. Mas a Bíblia diz que ele simplesmente obedeceu. Sabe por quê? Porque Abraão não entendia do que ele era capaz, ele entendia do que Deus era capaz de fazer na vida dele. Nosso primeiro passo é a obediência. Não é se eu tenho condição, mas é porque Deus disse que eu posso. Nele eu posso todas as coisas. Então, a caminhada de Abraão, ela estava sempre apegada a uma promessa de que haveria uma descendência. Quando Abraão, na velhice, Sara olha e fala: olha, eu não tenho mais condição de te dar filho. Então faz o seguinte, pega minha serva. Abraão entende o quê? Poxa, se Sara autorizou, então é porque esse negócio é bênção. A primeira vez que Abraão tira os olhos da promessa e coloca nas circunstâncias. Sempre que você deixar de olhar para o que Deus falou e olhar para o que você teme, você vai deixar de usufruir do que Deus fala e vai depender do que você teme. Abraão temia não ser pai, por isso que ele se deita com Agar. E quando ele se deita com Agar, ele sai debaixo daquilo que Deus tinha prometido e entra na dependência de Ismael. Deus falou: não é esse, eu não tenho nada a ver com esse, porque a minha promessa é com Sara. Sabe por quê, Abraão? Você precisa aprender a depender de mim. Então, quando eu digo para você que existe algo já determinado no céu acerca disso, querido, é porque Deus tem preparado. O apóstolo Paulo, quando ele começa a compreender as coisas espirituais, ele diz: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, será que eu tenho condição de ser pai de nações, de multidões? Não é a sua condição, é a condição dele através da sua vida. Enquanto você está perguntando se você tem condição, você não tem. Eu não tenho, ninguém que tem. Mas quando Deus decide fazer através de nós, aí o céu proporciona a condição, e isso vem dentro da nossa vida. Aí a terra não pode conter. E aí quando Deus vem a Abraão e Sara, Sara produz Isaac. Deus fala: agora eu comecei meu processo em você, eu vou te dar uma descendência numerosa. Só que Abraão, ele se contentou com o filho que ele tinha e parou de fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. A Bíblia diz que no capítulo 21 de Gênesis, no final, diz assim: e habitou Abraão por muito tempo, em terras estranhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o nosso maior pecado? É quando nós conquistamos algo em Deus e nós achamos que conquistamos tudo. Quando Abraão recebeu Isaac, depois que o menino nasce, ele para de buscar a promessa de Deus. Ele achou que ele tinha conquistado tudo. Deus começa o capítulo 22 dizendo: Abraão, me dá Isaac, teu único filho. Ou seja, ele não pode ser maldição na sua vida, ele tinha que ser bênção. A partir do momento que você parou todo o processo, ele se tornou maldição. Então eu quero ele de volta. Quando Abraão revela o coração e diz: Senhor, tudo bem, o Senhor me deu, te devolvo. Deus falou: agora eu vi a sua motivação, pega o menino de volta. A partir daquele dia, o céu estabelece
toda a promessa de Deus sobre Abraão. Então não pense que o que Deus fez na sua vida até hoje é tudo que Ele tinha para fazer. Não, é o começo do que Ele tinha para fazer. Porque o final você não sabe, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, querido? Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, faz na minha vida aquilo que o Senhor quer. Levanta suas mãos e diga para Ele: Senhor, faz no teu jeito, faz da maneira do Senhor, faz no tempo do Senhor. Mas o que eu quero é ser pai de multidões. O que eu quero, Senhor, é as nações. O que eu quero, Senhor, é que o Senhor use a minha vida. O que eu quero é que a minha descendência tome posse da terra. É isso, querido. E é isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer fazer através de você. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que aqui há homens e mulheres que têm o intento no coração de conquistar aquilo que está prometido na Tua palavra. Senhor, que se rasgue o céu sobre essas vidas nessa noite. Senhor, e essa compreensão, ela venha de forma poderosa no coração de cada um, para que eles alcancem aquilo pelo qual eles foram chamados, aquilo, Senhor, para o qual o Senhor os comprometeu nessa obra. Senhor, conceda filhos, conceda uma descendência numerosa a cada um aqui. Dá, Senhor, as nações por herança a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, querido? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas do Senhor. Se você acredita que você foi chamado para ser pai de